Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do TT. E na live de hoje, que vou te ensinar? Vou te ensinar o que é que você, fono, precisa saber nos primeiros dias de vida do bebê. Por que eu tô falando isso, né? Porque a maioria das fonos chegam para atender nessa fase. E essa fase precisa de um olhar especial. Você precisa exatamente saber como é que o bebê se comporta, como é que a lactação se comporta nessa fase. Porque se você não souber diferenciar isso, você corre um sério risco de fazer alguma conduta que não seja a mais assertiva, mais adequada, correndo risco até de colocar essa família em desmame precoce. Então, se você gosta de trabalhar com amamentação, pretende trabalhar com essas famílias, né, durante a amamentação, ou se você já trabalha com neonatologia, se você já trabalha com UTI neonatal, se você é fono hospitalar, seja muito bem-vinda a essa live, tá? E se você conhece alguma fono que trabalha com bebês, com crianças, com amamentação, já manda essa live para ela, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar no planejamento terapêutico, né, em todo o processo de avaliação dessa fono, tá bom? Então, bora lá. Sem mais delongas, eu separei algumas coisas pra gente falar sobre essa importância, tá certo? E o primeiro ponto que você, fono, precisa se atentar quando a gente fala, né, dos primeiros dias de vida do bebê, é sobre o histórico desse bebê, o histórico de amamentação, né, como foi, né, toda a gestação. Claro que eu não vou aqui me ater à anamnese, mas é importante a gente saber como é o histórico de amamentação, né? Fundamental você saber qual foi a relação dessa criança antes, né? Ou até chegar até o seu atendimento, porque isso vai direcionar muito a sua conduta. Então, o que é que a gente precisa saber em primeiro lugar? Se esse bebê teve a Golden Hour. Se você não sabe o que é a Golden Hour, é essa primeira hora de vida do bebê com a mãe, tá? Em que existe a amamentação na primeira hora de vida. Então, a gente precisa entender se esse bebê foi ao seio assim que ele nasceu. E por que isso é importante, né? A amamentação na primeira hora de vida vai ser preditivo, muitas vezes, do sucesso de amamentação desse bebê, principalmente nos primeiros dias, né? Se esse bebê teve a hora ouro, muito provavelmente ele vai ser um bebê que tem mais predisposição de sucesso na amamentação, né? De conseguir, na segunda, na terceira vez que for ao peito, ter, né, uma pega mais adequada, conseguir fazer uma extração efetiva de leite. E a gente tem também esse maior sucesso, né, na apojadura, né? Reduz a questão do atraso de lactação. O que acontece? Algumas mães, por passarem por um processo de parto, às vezes não tão agradável, né? Ou pelo estresse mesmo do momento, podem acarretar. Não é só isso que acarreta o atraso da lactação, tá? Mas isso é um fator de risco que pode desencadear o atraso da lactação. O que é o atraso da lactação? É quando a apojadura demora para chegar, tá? E isso pode fazer com que o bebê perca peso, né? Que a glicemia dele abaixe e se ele tiver em aleitamento materno exclusivo. Então, um risco grande do bebê receber aí uma fórmula. E se ele já amamenta nessa primeira hora de vida, a gente promove com que essa mãe realmente tenha mais contrações uterinas, né? Consiga realmente se recuperar com mais rapidez. E isso tudo vai interferir no processo dela de amamentação nos primeiros dias. Então, é muito importante entender se essa hora ouro existiu. E se você está atendendo essa mulher, né, antes do parto ou ainda logo após que esse bebê nasceu, por exemplo, você atende numa maternidade, né, que realiza parto, se você tem acesso a essas mulheres diretamente, né, acabou de nascer, você tem acesso, você pode promover essa hora ouro, né, o bebê acabou de nascer, tá ali com a mãe, ainda na sala de parto é muito importante que exista esse momento, mas se não houve na sala de parto e esse bebê ainda tá ali, alerta, foi pro quarto com essa mulher, teve, sei lá, parto normal, foi pro quarto com a mulher. Você pode chegar ali para auxiliar. Muitas vezes a mulher não sabe como colocar esse bebê no peito, a primeira experiência dela do bebê, né? Então o bebê ainda não sabe o que é que ele faz, embora ele já tenha ali os reflexos adequados para isso, né? É o que a gente espera, que ele tenha esses reflexos. Então a gente já promove contato pele a pele e faz o possível para a gente fornecer essa Golden Hour. Isso é muito importante, como eu disse, para esse sucesso de amamentação. Não é isso que vai determinar o sucesso de amamentação, repito, mas isso é um preditivo muito importante. Então, a hora ouro, ela é fundamental quando a gente pensa nisso. Por isso, o fono precisa estar atento a isso. E se isso não existiu, isso vai justificar bastante coisa que a gente encontra no momento da nossa avaliação, tá?
Uma outra questão super importante é você entender o processo de lactação da mulher. Então, não dá para você ser fono do TT e não entender sobre lactação. E lactação não é uma coisa que a gente aprende na faculdade, né? A gente vai precisar se debruçar sobre isso. Então, se você é fono, pretende trabalhar com isso ou já trabalha, estude lactação. Entenda como é a lactação da mulher, né? Da gestação até a concepção dessa criança, né? Até a lactogênese 3. Entenda os processos de lactogênese. Entenda que existe, né? A lactogênese 1, 2 e 3, como elas se apresentam. E por que isso é importante? Porque, primeiros dias de vida, a gente está falando de uma mulher, por exemplo, acabou de ter o bebê. A gente está falando de uma mulher que não tinha saída de leite, e essa saída de leite só vai ocorrer na hora que esse bebê nascer. Em alguns casos específicos, raros, é que a mãe vai já produzir colostro durante a gestação. Mas essa não é a via de regra, por conta da ação hormonal. Eu não vou entrar aqui no processo de lactação, né? Já fiz outras lives falando sobre isso, a gente pode falar sobre isso em um segundo momento, porque tem outros pontos para falar aqui. Mais importante você saber isso, que existe o processo de lactação e que esse bebê acabou de nascer, a mãe, ela vai estar ali no processo, né, ela vai estar passando entre a lactogênese 2 para a lactogênese 3, e aí vai ter um acontecimento que é fundamental nesse período, que é o acontecimento da apojadura. Para quem não sabe, a apojadura é a descida do leite mesmo, e isso não significa que a mulher não tinha leite, né, antes de chegar, antes de descer esse leite forte, né, que faz às vezes as mamas da mulher engurgitar, encher. Por que a apojadura é importante? Ela marca a lactogênese 3, né? Ela vem realmente para auxiliar aí o ganho de peso do bebê, ela é importante por conta disso. Mas antes da apojadura aparecer, a gente tem um evento que é fundamental, que é a saída de colostro. E que, se a mulher está produzindo colostro adequadamente, esse bebê ele vai estar se nutrindo se ele tiver em aleitamento materno exclusivo. É muito importante a gente entender sobre lactação, porque tem pessoas que esperam que que o bebê nasça e a mulher já jorre leite pelo peito, e não é isso que acontece na maioria das vezes, né? A mulher tá ali ainda produzindo colostro, mas infelizmente ainda tem pessoas que esperam, e aí, se tá saindo gotinha do peito da mulher, as pessoas acham que essa mulher vai precisar tomar ocitocina, acha que essa mulher vai precisar esse bebê vai precisar de uma fórmula, que essa mulher não vai, e já começa ali o peso da cultura do desmame. Da hora que o bebê ali nasce, porque já começa ali a dizer assim, você não tem leite, você vai precisar de uma mamadeira. E às vezes o sonho dessa puérpera era amamentar. E na sala de parto ali já dizem pra ela coisas desse tipo. Ou então, logo após que o bebê nasceu, já trazem, você não vai ter leite não pra dar ao seu filho, viu? Vai ter que dar uma mamadeira. Ou então não, ou então essa mulher tá no segundo dia de vida, terceiro, e tá com as mamas ali latejando. Muito leite, e simplesmente ninguém ensina como ordenhar. Tudo isso é manejo de lactação e a gente precisa saber, porque se a gente, por exemplo, não souber manejar uma mama que tá cheia, empedrada, engurgitada, né? Que a palavra é científica, o nome científico que a gente dá ao empedramento mamário. Se a gente não souber como manejar, isso vai dificultar a nossa prática, vai dificultar colocar o bebê no peito, ele não vai conseguir fazer uma pega correta, vai dificultar que ele tenha uma boa dinâmica de amamentação e muitas vezes é a falta do manejo de lactação que está interferindo nisso. Mas quem não tem expertise em amamentação, quem não tem experiência sobre isso e não conhece de lactação, corre um sério risco de colocar esses rótulos na criança e na mulher. Né? Então é a mulher que é culpada porque não tem leite, porque não consegue ordenhar, porque não consegue botar o bebê no peito, e a culpa é do bebê, porque o bebê, né, não tá conseguindo mamar, porque o outro fulano conseguiu mamar, mas ele não consegue, porque ele é isso, é aquilo, não abre a boca direito, enfim. A gente enche de rótulo a mulher, enche de rótulo a criança e esquece da nossa responsabilidade profissional. Então é muito importante a gente saber o que a gente tá fazendo, né, onde é que a gente tá pisando e conhecer, né, conhecer sobre isso. Então conheça sobre lactação, né? Quando você estudar sobre lactação, você vai entender a importância da hora ouro, como eu estava falando, e isso vai facilitar demais. Entenda o momento que a mulher está também. Existe uma diferença muito grande, por exemplo, uma mulher que tem hiperlactação, que é uma mulher que está cheia de leite ali jorrando, e o bebê já tem um mês, o bebê já tá no finalzinho, né, do primeiro mês.
Diferente da mulher que tá na pojadura com 5 dias de vida, que a produção tá bombando porque o leite acabou de descer, e aí você diz que essa mulher tá produzindo mais do que ela deveria. E não é, é parte fisiológica, né? A pojadura é completamente fisiológica e vai precisar de um manejo adequado. A hiperlactação vai precisar de um outro manejo, são momentos diferentes. Se você não entende de lactação, você vai confundir uma mulher que tem uma pojadura e uma mulher que tá ali no processo de hiperlactação. Por isso que eu falo, a clínica é bem parecida, mas se você tem a noção do que tem por trás e do momento que você está atendendo essa família, você vai ter um outro feeling para poder atender, né? Você vai ter um outro olhar. Então é muito importante você estar atento a tudo aquilo que vem por trás. Isso é raciocínio clínico, né? Quando a gente chega, é a mesma coisa que você, por exemplo, de repente atende linguagem, ou se você de repente atende disfagia. Disfagia, vou pegar o exemplo da disfagia, né? Chega um paciente para você e a pessoa fala, olha, come tudo. Mas às vezes ele deixa ali o alimento na boca. Ah, mas já tem quantos anos? Já tem 75 anos. Às vezes ele esquece o nome das pessoas, às vezes, e você vai começando a fazer as conexões, né? Será que é isso? Será que tem uma demência associada, né? Tem histórico de AVC? Não tem? E aí você começa a fazer o raciocínio, né? A mesma coisa na amamentação. Você vai saber qual é o tempo de vida dessa criança, né? Você precisa saber o tempo que esse bebê chegou para você, qual é a história da lactação e o momento de lactação em que aquela mulher está, porque isso vai fazer a diferença, né? É diferente você pegar um bebê que está no 2º mês, entrando para o 2º mês, e um bebê que acabou de nascer. Muito diferente. Os primeiros 30 dias da criança são decisivos quando a gente pensa em sucesso de amamentação. Então, por isso que é nessa fase que é super importante o acompanhamento adequado. E se o fono tem acesso a essas famílias, nossa, a gente tem um papel super importante nesse sucesso de amamentação e em promover isso para as famílias. Porque às vezes vai ser um bebê que vai ter uma questão de freno lingual, às vezes vai ser um bebê que tem uma disfunção oral. Vou falar mais sobre isso na frente. Mas aqui, se tratando da lactação, é também papel nosso, né? Existe já uma recomendação lá do CRFA falando sobre o procedimento, né, o trabalho fonoaudiológico em amamentação e procedimentos relacionados à lactação que a gente pode fazer, né, que também é papel do fonoaudiólogo. Então, não acho que isso não é seu, não acho que isso é da enfermagem, né, é nosso. Se a gente trabalha com amamentação, a gente precisa entender isso, tá? As características do leite, né? Ainda falando de lactação, você precisa entender a diferença de um colostro, de um leite de transição e um leite maduro, né? E saber qual é a diferença ali, saber orientar a mãe. Às vezes a mãe tem só colostro, ela tá achando o leite diferente, viscoso, ela tá achando que o leite estragou e não sei o quê. Um monte de mito que tem relacionado a isso. E se você não souber, você cai nessa onda também, né? Porque essa cultura é muito forte. Então a gente precisa entender, tá bom? Aí, entendendo sobre a lactação, uma outra coisa super importante que a gente precisa entender é sobre livre demanda de amamentação. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas a livre demanda de amamentação é o momento em que esse bebê está ali no peito da mulher, e isso é o preconizado pelo Ministério da Saúde até os 6 meses de idade, né? Então, o bebê ele precisa estar em livre demanda de amamentação minimamente até os 6 meses de idade, tá? Em amamentação exclusiva sobre livre demanda. É assim que a gente fala, né? Exclusiva, porque a partir dos 6 meses vai vir a introdução alimentar, mas a livre demanda não acaba. Mas falando sobre o que é livre demanda de amamentação, é o bebê ter acesso ao peito na hora que ele solicitar, na hora que ele quiser. E uma coisa que eu falo sempre é que livre demanda é da mulher e é do bebê também. É do bebê, na verdade, né? Mas também é da mulher. Por quê? Porque se a gente entende de lactação e de manejo de amamentação, e essa mulher, de repente, ela tá ali com os peitos enchendo, e o bebê, de repente, não tá tão acordado, ou acordou, mas não tá chorando, porque muita gente acha que sinal de fome é choro, e não é, né? Então, se o bebê ali acordou, ele já pode ir ao peito, a mulher tá sentindo o peito cheio, pode esvaziar, né? O bebê que vai calibrar a produção da mulher, se ela tá sentindo que o peito tá cheio, não pode deixar esse leite parado, tem que colocar esse bebê para amamentar. Então, isso é livre demanda de amamentação. Livre demanda é diferente de mamar de 3 em 3 horas. Até hoje eu tava falando isso com a mãe que eu acompanho, ela me perguntando, porque a bebê tava na fórmula e agora a gente tá fazendo a transição para o aleitamento materno, e ela falou assim, e aí eu tenho que esperar de 3 em 3 horas para acordar ela para colocar para amamentar? Eu falei, não é assim, livre demanda não é assim.
A gente precisa entender que é a partir da necessidade do bebê e é isso que vai calibrar a produção da mulher, que vai bombar realmente essa produção. E aí a gente tem que ajustar o que é a expectativa dessa mulher e o que é realidade. Porque livre demanda de amamentação não existe amamentar de 3 em 3 horas, né? A amamentação vem antes dos relógios. O relógio começou a existir muito depois de que já existia a amamentação. Então, a gente precisa entender que a partir da necessidade fisiológica desses babies e que isso no primeiro mês é basicamente de 1h30, de 2 em 2 horas, né? Tô falando assim no geral, mas se esse bebê em 40 minutos mamou, em 40 minutos solicitou TT de novo, não tem nada de errado com isso, né? Não existe algo de errado. Bebês vão solicitar o TT para várias coisas, para se nutrir, para também se acalentar, para fazer sucção não nutritiva, né? Para estar em contato pele a pele. Um bebê nos primeiros dias, tudo que ele quer é contato pele a pele com a mãe, é sentir o cheiro da mãe, é o colo da mãe e é o TT. A resposta para todas as questões dele vai ser o TT nos primeiros dias, não tem para onde correr, né? Então, se você tá atendendo nos primeiros dias, a resposta para ele é o TT, tá chorando TT, né? Por mais que a gente saiba que é uma fralda suja, por mais que essa mãe comece a observar que ele tá indo no TT, fica 6 minutos e dorme, né? Mas é a resposta que vai, digamos assim, saciar ele, que ele sabe que se tiver o TT, tá tudo bem, né? Porque ele acalenta, a sucção acalenta a criança. Então, se a gente entende sobre livre demanda de amamentação, a gente sabe orientar sobre bicos artificiais, por exemplo, porque as mães acham que o bebê não tá satisfeito com, ou que tá fazendo peito de chupeta, né? Tem essa ideia. Ah, tá fazendo peito de chupeta, será? A chupeta veio existir muito, muito, muito depois dos peitos, né? E aí, o bebê, ele precisa sugar. A chupeta, ela chegou aí, não foi para beneficiar. A chupeta, ela chegou porque as mães precisavam se afastar das suas crianças, né? Para ir para o mercado de trabalho, para deixar com outra pessoa e tudo. E os bebês precisavam sugar. Então, às vezes, eles já tinham tomado mamadeira, mas eles estavam ali querendo sugar. E aí, chupeta no bebê. Mas o que acontece com a chupeta? Reduz a produção da mulher. E aí, isso é muito... Isso é grave, principalmente nos primeiros dias. A gente precisa orientar as mães sobre isso. Não existe fazer o peito de chupeta. Existe sucção não nutritiva que esse bebê também precisa fazer e ele faz no peito. Isso ajuda a equilibrar a produção dela de acordo com a necessidade dessa criança, tá? O que a livre demanda de amamentação ela ajuda? Ela ajuda a evitar mastite na mulher, principalmente nos primeiros dias, né? Tá na pojadura, chegou nesse dia em que que o leite vem com tudo, que o peito da mulher fica duro, não sei o quê. Bota o bebê para amamentar. É o resultado, na verdade não é o resultado, é a solução que vai trazer resultado, é essa, né? É ordenhar essa mama e colocar esse bebê para tomar todo esse leitinho que chegou. Se ele chegou ali é porque o bebê tá preparado ali para tomar. Claro, vai ter aqueles casos que a pojadura vai vir com tudo, que talvez esse bebê encordene ali um pouquinho, e aí vai precisar de um manejo de um profissional adequado. Mas se essa mãe estiver preparada, se você já tiver acompanhado ela vai tirar de letra, tá? Então, livre demanda evita mastite, evita engurgitamento mamário, né? Evita a redução da produção dessa mulher. Se esse bebê mama em livre demanda, quanto mais ele mama, mais o peito vai produzir. A gente não pode esquecer disso, ó. Lembra disso, fono. Quanto mais o bebê suga, mais produz, né? Na hora que o bebê tá sugando, o leitinho tá sendo... A prolactina tá ali atuando, né? E aí, quando ele sai do peito, o peito continua trabalhando para sintetizar para a próxima mamada. E aí é quando a mulher vai chegar no horário da próxima mamada, já vai sentir o peito encher, certo? O que a livre demanda proporciona? Melhora o sono do bebê. Por quê? Não é só pelo fato que ele tá sugando ali, que ele dorme, não só por isso. Porque, principalmente nos primeiros dias, parte, né, dos hormônios de sono que esse bebê precisa, ele adquire a partir do leite materno. Então, você precisa entender a importância de ofertar leite materno para o bebê nos primeiros dias. Às vezes, você fala assim, um bebê sugador, é um bebê que precisa... Todos os bebês precisam sugar, tá? Isso aí não tá atrelado a só um bebê. Mas sim, tem bebês que têm um pouco maior de necessidade de sugar do que outros. Isso é importante a gente ajustar a expectativa da família, porque acha que vai ser, né, um mundo, um sonho azul, porque é isso que as mídias aí, né, a TV, os filmes, elas propagam isso, né, as indústrias, inclusive, propagam que a amamentação é maravilhosa, a amamentação é um sonho. E
tem muito perrengue, principalmente nos primeiros dias. Então, ajustar isso, entender como que funciona o sono do bebê, como é a janela de sono, quanto tempo ele vai passar acordado e quanto tempo ele vai passar dormindo. Tudo isso vai ajudar as famílias a se organizar. Eu não estou dizendo que o fono precisa saber necessariamente sobre sono, mas se você quer trabalhar com a amamentação, é importante entender pelo menos um pouco sobre o funcionamento do bebê, né? Desenvolvimento do bebê nos primeiros dias é para todo mundo que trabalha com bebê. E aí, entender um pouco sobre esse funcionamento, porque sono está atrelado à amamentação. Se um bebê mama bem, geralmente ele dorme bem, e se ele dorme bem, ele também mama bem. Uma coisa vai influenciar a outra, tá? A amamentação, ela vai impactar diretamente ali nessa questão de sono do bebê, né? Nesse ciclo de sono do bebê. E a livre demanda também é necessária para o ganho de peso dessa criança. Então, se você restringe horário, muitas vezes você vai restringir a produção da mulher a horário de 3 em 3 horas e vai restringir o ganho de peso do bebê também, porque o leite materno não é igual a mamadeira, né? O leite materno, ele vai variar a produção e o tipo do leite ao longo do dia. Então, ao longo do dia vai variar o hormônio. Quando vai chegando para a noite, a mulher vai produzindo mais hormônios de sono para enviar para esse bebê. Então, no início do dia, o cortisol tá lá em cima. Então, ela vai ofertar ali o TT para o bebê vai mamar, pode ficar mais acordado. Chegar no final do dia, vai ter mais melatonina e esse bebê vai tender a dormir mais, tá? Isso vai auxiliar o ganho de peso do bebê, auxiliar o sono. Então, numa mamada, às vezes um bebê fica meia hora na mamada e ali fez uma super mamada, ele tava com muita fome. Vai ter outra mamada que ele vai ficar 10 minutos e tá tudo certo, né? Às vezes ali a criança queria só, né, fazer uma sucção nutritiva ou era suficiente para a necessidade dela naquele momento. Então, não existe relógio quando a gente fala de amamentação, existe livre demanda de amamentação, tá bom? Mais uma questão sobre os primeiros dias do bebê que a gente precisa saber, e aí é pra fono mesmo isso aqui que eu vou falar. Gente, teste da linguinha. Não tem como a gente pensar em trabalhar com bebês neonatos, trabalhar com amamentação nessa população e não falar de teste da linguinha, não falar de avaliação oral. Isso é responsabilidade do fonoaudiólogo, tá? E isso é fundamental para transferência efetiva de leite, gente, porque um bebê que tem anquiloglossia, ele fissura a mama da mãe, ele às vezes não fissura, às vezes pode não estar interferindo na questão da amamentação, mas lá na frente isso vai interferir na introdução alimentar, isso pode interferir no desenvolvimento de fala. Então é super importante entender, às vezes você não tá vendo impacto na dinâmica, mas esse bebê tá compensando com o corpo e de repente esse bebê ali fez um torcicolo congênito, e aí, faz o quê? Né? E aí esse bebê de repente tá com o corpinho todo compensado, você não tá conseguindo posicionar direito, por mais que a pega dele esteja maravilhosa, quando você vai ver, é questão de freno loral, freno lingual. Então, encaminha para os profissionais, de repente não é uma coisa necessariamente que você vai fazer, mas ali encaminhar para o profissional especializado, até para um osteopata, para trabalhar todas essas questões, né, do corpo que eu tô falando. Isso é fundamental a gente entender. Então, precisa fazer um teste da linguinha bem feito, precisa saber o que é frenolingual, precisa saber os tipos de frenolingual, precisa saber identificar e precisa encaminhar. Não é besteira, né? E um bebê que ganha uma mamadeira também não é besteira. Isso vai impactar lá na frente a vida dele, né? Ele pode se tornar um respirador oral lá na frente. Principalmente se você pega ainda bebês que têm fatores de risco, gente. Então, se você pega bebês aí que tem uma maior hipotonia, né? Com, enfim, comorbidades diversas, e você ainda coloca um bico artificial, enfim, isso vai impactar diretamente no desenvolvimento dessa criança. Fora que a anquiloglossia, ela pode interferir em várias coisas, né? Inclusive sobre deglutição. Então, o teste da linguinha é super importante. Se a gente faz a avaliação no bebê, precisa ter o teste da linguinha ali feito, precisa ter a avaliação. Por mais que esse bebê já tenha feito triagem na maternidade, não ignora isso. Se você for atender essa criança, faz a avaliação sensório-motor oral e aí você precisa ver morfologia, né? Estrutura de ófas, tudo isso. Veja direitinho, né? Saiba avaliar. E se você identificar alguma coisa, é responsabilidade sua realmente fazer esse encaminhamento, tá? Transferência efetiva de leite com o bebê com anquiloglossia é muito difícil. Às vezes o bebê não tá fissurando a mama da mãe, mas ele não tá conseguindo ganhar peso. E aí, porque ele não tá conseguindo fazer uma transferência efetiva, não tá conseguindo extrair efetivamente o leite dessa mama dessa mulher. E aí, se ele não consegue fazer esse leite sair, o leite empedra, a mulher pode fazer uma mastite, tem obstrução de ducto e por aí vai.
Então, é muito importante entender essa parte do teste da linguinha, né? Teste da linguinha não é bobagem, teste da linguinha não é moda. Teste da linguinha pode transformar a história de amamentação das famílias, certo? E avaliação do freno lingual, né? Não, a avaliação do freno lingual não é só o teste da linguinha também, né? Não é só você chegar ali e fazer a triagem neonatal. Fazer só aquela parte do, deixa eu dar uma olhadinha, né? Não existe dar uma olhadinha em avaliação fonoaudiológica. A gente precisa avaliar a função, tá? Se você faz teste da linguinha, gente, avaliar esse bebê no peito não vai te custar nada. Nada mesmo. Não vai custar 10 minutos a mais no seu atendimento com a mãe ali, mas que vai fazer a diferença pro seu encaminhamento, né? Então, eu nunca faço ali a triagem para não ver esse bebê no peito, para depois encaminhar, não. Faz ali no momento, custa nada. Não custa nada e vai fazer a diferença, né? Vai te posicionar como referência à amamentação, certo? Outra coisa que a gente precisa saber, que você enquanto fono do TT precisa saber, é avaliar os reflexos orais do bebê. Então, precisa saber quais são, quantos são e como avaliar, tá? Isso aí faz parte da avaliação oral, porque os reflexos precisam funcionar adequadamente, né? Precisam estar presentes e funcionar em conjunto. Se eu tô falando de sucção e deglutição como reflexo, eles precisam funcionar adequadamente em conjunto. Se eu tenho uma sucção débil, pode impactar na deglutição. Se eu tenho um padrão de deglutição deficiente, eu preciso manejar, né? Aí, de repente, o que seja, né? Se tem um impacto em fase oral que tá afetando fase faríngea, eu preciso entender como é que essa dinâmica tá funcionando para poder atuar com esse bebê. E aí, isso pode refletir diretamente no manejo de amamentação, né? Então, esses reflexos precisam funcionar adequadamente para que esse bebê consiga abocanhar direito o mamilo e a areola, para que esse bebê consiga extrair leite dessa mama, para que esse bebê consiga ganhar peso, né? E com isso, ter uma dinâmica de amamentação efetiva. Se os reflexos orais do bebê não estão funcionando adequadamente, aí eu preciso intervir, né? Eu posso ter um quadro de disfunção oral e eu posso ter um quadro neurológico numa criança que está subdiagnosticado. Reflexos também são reflexos neurológicos do bebê. Então, a gente precisa saber avaliar esses reflexos orais e também, sinalizar a equipe. A sucção desse bebê tá débil. Pode ser uma disfunção oral, mas fica atento a isso, né? Mostra ao pediatra e, de repente, em conjunto, ali falando com o fisioterapeuta, vocês conseguem chegar em um consenso sobre o porquê, né? Que esse bebê tá apresentando aquilo. Às vezes vai ser só uma disfunção oral, mas às vezes tem alguma coisa a mais. Então, reflexo oral do bebê, né? Dos primeiros dias, precisa estar funcionando adequadamente. A gente precisa saber avaliar, tá bom? Que mais? Estava falando sobre sono do bebê. Fono do TT precisa saber sobre sono do bebê? O que é que vocês acham? Olha, como eu estava dizendo, né? Sono do bebê, ele tem uma influência enorme na amamentação. Então, ler sobre isso, né? Você discutir com outros profissionais que às vezes sejam profissionais específicos da área de sono é muito importante. Eu até fiz uma live aqui com a Andrea Cavalli e ela é ótima nessa parte de sono. E você ouvir profissionais que falam sobre isso, você estudar sobre isso, se debruçar sobre isso, é fundamental quando você pensa em manejar a amamentação, tá? Porque aí você orienta essa família. Gente, não existe nada mais complicado para uma família do que a privação de sono nesses primeiros dias, para o sucesso da amamentação. Uma família que está passando por privação de sono é uma família que está esgotada, né? Tanto do ponto de vista de sono, quanto do ponto de vista de tudo, porque aumenta o estresse, às vezes a pessoa não consegue se alimentar direito, tudo que quer é dormir, e às vezes não consegue estar alerta o suficiente para conseguir amamentar a criança. Então, entender sobre isso, preparar a família sobre isso, ter uma boa rede de apoio para a família nesse momento é fundamental para você conseguir manter a questão da amamentação exclusiva em livre demanda, né? Então, a gente precisa entender como é que funciona isso, certo? Se o bebê mama bem, ele dorme bem, como eu falei. Mas o que é dormir bem? O que é dormir bem nos primeiros dias, né? Então, se a gente fala sobre um bebê que dorme bem, a gente fala sobre um bebê que dorme bem dentro da janela de sono dele nesses primeiros dias. E qual vai ser a janela de sono dele? Ele permanece 40 minutos acordado, mas às vezes vai permanecer de 40 minutos a 2 horas, 2 horas e meia dormindo, no máximo, né? Vai ter uns bebês que chegam a 3 horas dormindo nos primeiros dias, mas é raridade, geralmente 2 horas e meia ali o bebê, né? O intervalo de sono dele. E dentro do ciclo de sono ali, a gente tem uns 40 minutos, basicamente, atuando desse bebê do sono leve ao sono mais profundo. Então, é muito importante a família entender isso, como é que tá funcionando esse bebê, porque assim,
vai passar por privação de sono nesses primeiros dias, a gente não tem o que fazer, né? O bebê vai solicitar muito, mas existem estratégias que vão facilitar. Então, assim, ó, é um bebê que pode amamentar deitado, então a gente pega e orienta essa mãe como fazer isso, para poder ela descansar. É um bebê que tem um posicionamento que fica mais tranquilo para essa mãe, né? Mais reclinado, pode colocar o bebê para amamentar. Não, é um bebê que tem uma questão com fluxo, é um bebê que regurgita muito, não pode ser assim. Então, vamos ter uma rede de apoio mais efetiva. Na hora que essa mulher estiver amamentando, tem alguém para ficar do lado, né? Na hora que esse bebê adormecer, tem uma pessoa que pode colocar ele para dormir enquanto ela descansa, né? Que pode ficar um pouquinho com ele no colo, porque o bebê solicita contato pele a pele. Então, tem uma pessoa ali para ficar. E isso tudo vai ajudando a passar por esse período, porque é um período que existe, gente, mas é um período que passa. E a gente precisa ser um fortalecedor dessas famílias nesse momento e também saber orientar e saber dizer assim, ó, isso vai passar, tá? Isso existe, mas isso vai passar e eu tô aqui para te ajudar. Existem estratégias, né, para melhorar. O bebê nos primeiros dias, ele não vai entender muito bem o que é uma rotina de sono, tá? Ele tem ali as necessidades fisiológicas dele e pronto, ele vai despertar por necessidade fisiológica. Necessidade de amamentar, por fralda suja, por N motivos, mas é necessidade. Então, assim, muitas vezes a resposta dele vai ser ir pro TT. Acordei, tô com sono, tô com fome, quero minha mãe, né? Quero um colinho. E às vezes não é necessariamente a mãe, às vezes ele quer um colinho. Então, orientar essa mulher, olha, observa a mamada que é mais longa, começa a notar isso, né? Observa os momentos que você percebe que tá tendo um padrãozinho de que ele tá mamando menos. É nessas horas aí que ele tá querendo um chamego, ele tá querendo ir pro teu colo, tá querendo um afago. De repente, se você usa o sling, vai facilitar a vida da mulher, né? Pra não ficar numa posição só, às vezes consegue amamentar no sling. E aí, a última coisa que a gente precisa entender são sobre essas estratégias de esterogestação e entender o que é esterogestação. Primeiros dias de vida, a gente está falando de um período que é super importante para a criança, que é o período de adaptação dela fora do útero. E aí, a gente tem, né, algumas pesquisas que falam que o bebê hoje, ele nasce ainda imaturo. Então, a gente tem um período que precisa ser feito fora do útero materno, que é os primeiros 3 meses, é o chamado 4º trimestre de gestação, que é um período em que a gente precisa recriar esse ambiente uterino fora do útero para que esse bebê se sinta aconchegado, e isso vai facilitar o desenvolvimento dele neurológico, né? A conexão dele com o meio também. Então, a gente precisa recriar esse mundo fora do útero, e principalmente nesses primeiros 30 dias. Então, essas estratégias de banho de balde, né, de todas as estratégias que possam fornecer acalento e segurança para esse bebê vai ser muito bem-vinda. E o que é que mais fornece acalento e segurança, né, do que uma barriguinha cheia, do que sugar no peito da mãe, do que sentir o cheiro dela? Então, a amamentação, ela é parte dessa estratégia de esterogestação e tem muito a ver com isso, tá? Então, não tem assim, deixar o bebê sozinho no berço, né, desligar a luz, deixar o bebê lá. Isso tudo vai contra a ideia do que a gente tem sobre esterogestação, né, em literatura. Então, a gente precisa orientar a mãe, falar sobre esse período, dizer que ele existe, estudar sobre isso. Isso vai facilitar tanto o nosso trabalho, porque às vezes você quer encontrar uma justificativa aí para um quadro que o bebê chora demais, e aí você acha, nossa, ele não tá satisfazendo com o peito, e não é isso, né? Às vezes ele tá ali no salto do crescimento, e aí você não estuda sobre o desenvolvimento da criança, o bebê tá solicitando o peito de minuto em minuto, é um salto que tá acontecendo, e você não sabe, e aí você não sabe orientar a mãe, e aí fica você e a mãe perdido no meio desse movimento. Então, é muito importante você entender qual é o período para você saber prestar uma assistência de qualidade para essa família e direcionar, principalmente se você quer trabalhar com consultoria de amamentação, tá? Então, estude sobre desenvolvimento infantil, estuda sobre os primeiros dias da criança, né? Tem vários artigos que falam sobre isso, né? Várias páginas aí na internet, coisas certas e coisas erradas, então saiba as fontes de onde você está buscando, certo? E busque sempre artigos, né? Busque sempre livros, isso é muito legal, isso é muito importante. Busque sempre referências em amamentação
para estar falando sobre isso para você e te direcionando, dando o norte mesmo sobre essas coisas. Então, eram esses pontos, gente, são esses pontos, na verdade, que são cruciais para o Fono TT entender nesses primeiros dias, ó, que entendendo sobre isso tudo que eu falei, hora ouro, lactação da mulher, livre demanda de amamentação, teste da linguinha, reflexos do bebê, sono do bebê, se você, e esterogestação, entendendo sobre esses pontos, eu tenho certeza que você vai prestar o melhor atendimento que você puder, né? Eu tenho certeza que você vai entregar o seu melhor, porque é isso aí que a gente precisa saber nos primeiros dias, é isso aí que qualquer profissional que vai atender a amamentação precisa entender, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada por mais uma live nessa semana, né? E a gente se vê na quarta-feira, tá bom? Eu volto aqui pra gente falar sobre mais amamentação, sobre mais fonoaudiologia, tá bom? Um beijo, se você ficou com alguma dúvida, manda lá no direct, tá certo? Me segue lá, eu tenho canal lá no YouTube, gente, eu coloco vários vídeos lá, então segue lá. Um beijo pra vocês, ótimo final de semana e até a próxima live. Tchau, tchau.